Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos lá, vamos começar? O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é o Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi embora, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. A visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e aproximavam-se da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar e, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como répteis da terra e as aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram ali se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivos vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo disse que o Senhor o chamasse à sua casa, para que ouça o que você tem para dizer. Pedro convidou a entrar e os hospedou. Pedro na casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos seus irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a eles e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei judeus associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar o que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava na minha casa orando a essa hora, e às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem de roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou que você dá esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. Foi bom que o Senhor tenha vindo. Agora estamos todos na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade,
mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao seu povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram, suspenderam-no no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas de sinagogas de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele mandou pregar ao povo e testemunhar o que foi ele, que Deus o constituiu de juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Começa o capítulo 10 falando sobre a visão de Cornélio. Deus tinha uma missão para Pedro, e essa missão era divulgar o evangelho. E Pedro estava pregando muito para os judeus. E chegou um dia, Cornélio, ele não era judeu, né? Ele não era judeu, mas ele era muito temente a Deus. Então, Deus pegou, viu aquele coração, aquele homem, né? E ele viu que toda a família dele era temente a Deus e falou assim, não, eu preciso entregar a salvação para esse homem. E vai ser através de Pedro. Então, ele dá uma visão para Cornélio. E a visão é, a visão de Cornélio é cirúrgica. Cornélio, você vai até tal lugar, que é perto do mar, que ele está em tal lugar, em tal casa, e você vai chamar Simão Pedro. Eu quero falar com você através de Simão Pedro. Ontem eu falei com vocês sobre a obediência, que ela foi imediata. Saulo obedeceu imediatamente, Ananias obedeceu imediatamente. Lembra que eu falei disso? E hoje eu quero dizer sobre Cornélio. O coração dele era temente e ele era disposto. Então, imediatamente, Cornélio mandou 2 servos seus irem lá e atrás de Pedro. E nesse meio tempo, Pedro teve uma visão, né? E ele viu todo tipo de animal descendo. E a visão, o Espírito Santo falava para ele, mata e come. E judeus não comem algumas coisas, né? E aí, o Espírito Santo disse, não faça isso, não torne impuro o que eu purifiquei. Essa visão que Pedro estava tendo, já era uma preparação para ele aceitar ir até uma casa que não era de judeu e levar o evangelho para os gentios, né? E aí segue na visão, Pedro tentando ruminar tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela visão. E imediatamente o Espírito Santo fala, olha lá embaixo, você vai descer as escadas e vai ter 2 homens e você vai com eles porque eu quero falar com você, falar, né, através de você para um povo. E ele vai. Quando ele desce as escadas, ele fala, olha, vocês estão aqui e eu sei que vocês querem ir comigo. O que vocês querem ter? Ele falou, é meu chefe, né, que quer falar com vocês. E eles chegam lá na casa de Cornélio, no outro dia. E quando eles chegam na casa de Cornélio, Cornélio fala, olha, um anjo me disse que você tem alguma coisa para falar. E aí Pedro fala, olha, não é muito comum, mas se o anjo te disse, se o Espírito me disse, eu vou entregar a vocês aquilo que nós temos, judeus, né? Que é o Evangelho.
E dali ele prega, ele conta que Jesus morreu, ressuscitou na cruz, que ele voltou, né? Que ele se apresentou para alguns, não para todos. E todos ali foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Esse aqui já é um prenúncio que eu quero contar para vocês quando a gente for falar sobre o livro de Romanos. Todos, anota essa informação, todos devem falar línguas estranhas. Línguas estranhas, como ela é para edificação do seu próprio templo, do seu próprio corpo, é muito importante que você se conecte com o Espírito Santo dessa forma, né? Deus tem sim um derramar, cada pessoa tem um dom, mas existe a língua estranha e ela é para todos, porque essa é uma forma de oração, de conexão, tá? De Deus com os homens. Quando Deus foi falar com Cornélio aqui da primeira vez, ele falou assim: eu recebi a tua oferta e a tua oração. Já tinha oração no meio, já tinha o clamor no meio, né? Quando o Espírito Santo veio, era uma forma deles se conectarem sem o véu, com o véu rasgado. A forma que o Espírito Santo tem de orar por nós hoje é através disso, da língua estranha. Então, não duvide, a língua, para você orar na língua do Espírito Santo é para todo mundo, tá? Segura essa informação que a gente vai terminar ela depois no livro de Romanos. Mas a gente segue aqui Pedro pregando e Pedro falou assim, nossa, eles já foram até receber o Espírito Santo, vão batizar. E eles já batizaram. E ali começou uma grande obra. Porque tinha tanta gente naquela casa e as pessoas foram sim sendo enchidas pelo Espírito Santo. Nessa parte de Atos, eles contam como que começou, né? A gente começa a ver que Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo, ele vai atrás de corações. Se o seu coração estiver de fato inclinado para as coisas do reino, o Espírito Santo vai te encontrar. Se o teu clamor for querer Jesus, não duvide, ele vai te encontrar. Não tem outra chance para mim e para você, sabe? De tanto bater na porta, ela vai abrir. Não duvide do poder de Deus. Aqui eles nem eram para ser, Deus veio para confundir tudo isso, sabe? Eles acreditavam que Jesus era só para os judeus, só para provar para o povo judeu e não era. Essa foi a primeira grande abertura. Era um povo que não era judeu e era um povo que era gentil, que não é judeu aqui na palavra de Deus, eles chamam de gentil. Eu e você somos gentis? Somos gentis, literalmente. Então, o próprio Espírito Santo foi conduzindo o processo para o Evangelho alcançar toda criatura. E alcançou, chegou até você e chegou até mim. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por estarmos aqui. Eu te louvo porque teve quem ouviu a tua voz lá atrás. E há quem escute a tua voz aqui hoje. E esse alguém sou eu e é o meu irmão. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nos tome. Seja conosco e nos conduza ao caminho da salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Não duvide. O Espírito Santo, ele quer habitar em você. A gente sempre, nós somos seres espirituais, né? Corpo, alma, espírito. Não duvide, sempre tem um convidado espiritual. Se não é o Espírito Santo, são os anjos do maligno. Então a gente precisa se conectar com a presença e ir atrás do Espírito Santo e acreditar e crer que ele é sim para você. Começou aqui em Cornélio e não vai terminar até que toda criatura seja alcançada para a glória de Deus. Queira ardentemente estar com Jesus, porque ele está assim, disposto a fazer morada no seu coração. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.